O que é interessante a gente entender nessa viés que a gente tá, né, sobre o que o Luke acha, Rousseau, Maquiavel, Thomas Hobbes, Platão, é uns termos que a gente usa muito na sociologia. Vocês vão ver sociologia a partir do ensino médio e vão descobrir que a filosofia e a sociologia andam bem juntinhas, tá bom? Então, dois termos que se utiliza muito na sociologia, que a filosofia também utiliza eles para estudar esse indivíduo, são sociabilidade e socialização, tá bom? E a gente vai descobrir hoje que são essas duas palavrinhas, ok? Por que vivemos em sociedade? Então, acho que essa pergunta, na página 83, seria a pergunta mais importante desse capítulo. O que é que esse capítulo do livro traz pra gente? Que reflexão ele traz pra gente, né? Por que vivemos em sociedade? Porque esse indivíduo, ele nasceu e ele escolhe se isolar do mundo, viver a vida dele do jeito que ele quiser. Porque a gente tem que compartilhar momentos na igreja, na escola, em momentos públicos. Por que esse indivíduo vive em sociedade? Tá? Então, existe uma explicação filosófica juntamente com a sociologia para falar sobre isso. Por isso que a gente analisa quem é esse indivíduo a partir desses filósofos, né, que já estudaram, né, a partir de Platão, de Sócrates. Então, a gente começa a estudar as características desse indivíduo que a gente não pode dizer Platão está errado, Sócrates está certo, Rousseau estava certo, Luke estava errado. A gente não pode generalizar o certo ou o errado, tá? O que importa é que desde a antiguidade, né, desde antes de Cristo, as pessoas já caracterizavam esse indivíduo e essa sociedade que a gente vive. Então, se pega um pouquinho de cada e traz para os dias de hoje, vocês vão perceber que todos têm razão em determinados pontos, que todos têm uma coerência, tá? Então, é difícil dizer quem é o correto, quem traz a melhor definição de indivíduo, de ser humano, porque todos têm uma coerência. Então, a filosofia, ela prefere ficar ali na reflexão de tudo aquilo que já foi dito, né? E ali tentar melhorar, né, nosso entendimento sobre o indivíduo, ok? Então, como você acabou de ler, vamos lá, página 83, há várias respostas para essa pergunta. A partir dessas possíveis respostas, podemos concluir que a vida em sociedade só é possível porque somos potencialmente capazes de conviver com outras pessoas. Ou seja, somos sociáveis. Temos então dois conceitos fundamentais para pensar sobre nossa condição em sociedade, que são os seguintes, que eu falei para vocês. O sociabilidade. O que é a sociabilidade? É a capacidade de conviver com outras pessoas, de viver em sociedade, né? E a sociabilidade permite-nos aprender o que é considerado necessário para uma vida social. Então, a sociabilidade é quando eu digo assim: minha filha vai para a escola, minha filha vai para a igreja, por exemplo, minha filha vai para o shopping com outras crianças. Então, estou dando exemplo da minha filha aqui para vocês entenderem um pouquinho como a gente insere a criança nesse conceito de sociabilidade, tá? Que é muito importante. E que é um conceito que durante essa pandemia as pessoas falaram muito sobre ele, né? Então, o que seria essa sociabilidade? Vou fazer aqui para me apoiar, tá? O que seria essa sociabilidade? Seria essa maneira que a gente insere as pessoas. E durante a pandemia, vários jornais, entrevistas, psicólogos, sociólogos, filósofos, jornalistas falaram sobre esse termo sociabilidade. Como é que está sendo, né? Pessoas começaram a se sociabilizar através das redes sociais de maneira, tipo, se era 20%, agora é 90%, né? Então, pessoas que não tinham acesso a esse tipo de rede criaram suas redes sociais para poder se comunicar. Porque o fato de se isolar, principalmente no início da pandemia, que foi muito complexo,
causou essa necessidade no ser humano novamente de se sociabilizar. Uma coisa que estava acontecendo, principalmente no início agora, né, da década de 20, né, eram as pessoas cada vez mais afastadas. Então as pessoas se isolavam num videogame, numa rede social, mas não queria saber de sociabilizar pessoalmente, né, de estar junto mais. Cada vez mais estavam isoladas dos amigos, das companhias. E a pandemia, por mais que a gente conseguisse trazer essas redes sociais para a sociabilização, mas as pessoas sentem falta do abraço, do aconchego, de pegar a galera e ir pro cinema juntas, de ir jogar futebol, que hoje já tá mais liberado, né? Então hoje eu vejo mais as pessoas brincando juntas. Por exemplo, aqui onde eu moro, no parquinho, eu vejo crianças, na quadra eu vejo jovens jogando futebol, mas no início foi muito complicado e as pessoas estavam sedentas de voltar a essa sociabilidade. Então a gente insere a criança já desde pequena, porque a gente coloca na escola com 2 anos, por exemplo, para que ela se sociabilize, para que ela não fique naquele universo fechado ali do pai, da mãe, que está correndo muitas vezes no trabalho, que não tem tempo de sentar e ficar contando historinhas, que é, por exemplo, o meu caso, né? O caso do meu marido, que trabalha o dia todo, eu que preciso me ausentar para trabalhar. Então, as meninas, elas precisam brincar com outras meninas e eu não tenho todos os dias um tempinho para sentar com elas, né? E brincar, por exemplo, 2 horas, não dá, né? Então, eu sempre estou com elas, sempre estou presente, sempre estou cuidando delas, mas para sentar e só brincar, não é uma coisa que eu possa fazer todos os dias. Então, quando a gente coloca essa criança na escola, a gente já está imaginando ela sociabilizando com outras crianças, né? Ela criando laços. E aí, se eu levo para a igreja do mesmo jeito, se eu levo no shopping, e elas vão brincar, por exemplo, no Game Station, eu quero que elas brinquem com outras crianças também. Então, sociabilizar é isso, tá? É a maneira como esse indivíduo se insere no meio social, tá? Outro termo, né? Socialização. Socialização é o processo de aprendizado da herança cultural da humanidade. Processo de aprendizado da herança cultural da humanidade. Veja que a gente está usando o termo humanidade bem generalizado aqui, tá? É também o processo de aprendizado do que uma sociedade define como comportamento. Regras, normas, formas de agir, de pensar e de sentir, que compõem a identidade social e individual de pessoas e coletividades. É importante ter em mente que a socialização não é como uma espécie de via de mão única, é mais uma interrelacional, caracterizando-se pelo fato de que todas as pessoas de uma sociedade são partes do que aprende e do que ensina, criando um tipo de mecanismo e de autorregulação que possibilita a reprodução e manutenção da realidade social. Então, socialização, gente, é quando a gente começa a inserir no ser humano determinados comportamentos, regras, atitudes que faz parte da nossa sociedade, tá? E aí, quando ele falou que é uma herança cultural, é justamente isso. Cada cultura, cada sociedade, ela vai ter a sua socialização, tá? A maneira como ela vai passar essas normas para o indivíduo, principalmente a partir da infância. Então, um indivíduo que nasce lá na China, né, no interior principalmente da China, não tem a mesma socialização de um indivíduo que nasce no Brasil, né? Nada a ver, né? Que nasce nos Estados Unidos, por exemplo. Então, cada país, cada estado, cada município, né, cada localidade, ela tem sua socialização, sua maneira, né, de ensinar aquele indivíduo novo que está surgindo naquela sociedade, ou seja, a criança, né? Então, e a criança e o adulto, porque se eu fosse, por exemplo, passei minha vida todinha aqui na Paraíba, em Campina Grande, mas se eu saísse daqui e fosse morar lá no interior da Índia, eu não poderia viver como eu vivo aqui, né? Não tem como. Eu teria que me socializar com
a maneira que vivem os indianos. Por mais que eu não acreditasse naquilo que eles pregam, né, na cultura deles, no sentido de religiosidade, né, de adorar uma vaca, uma barata, seja o que for, por mais que eu não acreditasse nessa santidade toda, que eu não tivesse esse desejo de acreditar, mas em vários aspectos eu teria que me submeter à cultura deles, tá? Para poder me socializar, porque senão eu ia ser uma estranha isolada. Já imaginou? Então já viram aquele fato assim de dizer assim, fulano foi visitar os parentes em outro canto, e a mãe fala assim, vá andar fulano para você conhecer a cidade, conhecer novos amigos e tal, né? Como é que se diz? Se enturmar, a palavra certa, né? Se enturmar com o povo e tal. Então é mais ou menos isso, gente. A socialização é se enturmar, é saber conviver naquele local, tá? Então, quando a gente sai da nossa zona, da onde a gente aprendeu nossas coisas e vai para outra totalmente diferente, a gente tem que aprender a socializar com esse diferente, com esse novo, né? Não quer dizer que você vai se transformar por inteiro. Não quer dizer que se hoje eu fosse passar 6 meses lá no Marrocos, por exemplo, um país extremamente muçulmano, eu fosse me tornar uma muçulmana necessariamente, né? Eu fosse fazer parte daquela religião, mas quer dizer que eu vou ter que me adaptar a conviver 6 meses com aquela religião, com aquela pessoa que está o tempo todo, né, com a vida voltada para a religião. E isso não tem nada de mais, isso é respeito, né? É respeitar o outro, respeitar a cultura do outro. Então, muito hoje a gente fala de preconceito porque a gente não consegue socializar, né? A gente acha que socializar é viver só na nossa sociedade, e a nossa sociedade é certa. E isso, gente, é característica lá do que o Tony Robbins vai falar, do egoísmo humano, tá? Daquilo que o Maquiavel também vai falar, do nosso egoísmo, de não aceitar o outro como o outro é, tá? De querer o nosso ego falar sempre mais alto do que o outro, tá? Então, as pessoas são realmente incoerentes e muitas vezes são preconceituosas porque não sabem sociabilizar, tá? Então, eu lembro que vou contar um fato aqui para vocês pra gente terminar essa partezinha da aula, fica faltando só um pouquinho pra gente terminar o conteúdo, tá? Então, eu lembro que eu trabalhava num determinado período numa escola do estado, na periferia da cidade, e trabalhava numa escola particular em outra parte da cidade. Então eram duas realidades diferentes, tá? E eu tinha que me acostumar, né, com aquela realidade da periferia. Eu tinha que me acostumar com aqueles alunos para poder ter eles perto de mim, para poder passar meu conteúdo para eles gostarem da disciplina, para eles adquirir o conhecimento que eu estava ali para passar, e no final do ano eles tivessem como passar. E eu tinha também que ter um outro patamar de linguagem, uma outra maneira de me adaptar a uma outra realidade, uma escola particular em outro bairro, de uma maneira totalmente diferente, com alunos totalmente diferentes dos da periferia. E eu lembro que dentro de mim ficava uma luta muito grande, porque um dia eu estava numa escola, outro dia eu estava na outra, e eu tinha que me adaptar a numa escola eu ter todos os recursos que eu precisava para dar uma aula, e na outra eu só ter o quadro e o pincel eu tinha que levar, porque na escola não tinha nem o pincel de riscar o quadro. Eu tinha que levar o meu pincel, e muitas vezes eu tive que abastecer o meu pincel, porque nem a tinta tinha na escola. E eu tinha que me acostumar com, por exemplo, não ter a merenda deles e a diretora liberar antes da minha outra aula, por exemplo, depois do intervalo, eu tinha que liberar os alunos na hora do intervalo para ir para casa, porque muitos dos alunos que estavam ali não tinham condições de tomar café e eles só comiam aquela merenda que estava ali, tá? Então era uma realidade tão diferente, tão sofrida. Quando eu falo periferia, eu estava na periferia mesmo, tá? Não era num bairro classe média baixa, era um bairro realmente de uma realidade difícil. E eu tinha que dar o meu melhor de uma maneira adaptável a eles. Eu não podia chegar de nariz empinado,
nem me achando uma professora, né? Veio toda chique de uma outra escola. Eu não podia chegar assim, né? Eu tinha que ser a professora que entendia a realidade deles e que compreendia que eles muitas vezes estavam ali com uma chinela, porque a escola não exigia sapato, porque nem todos tinham tênis, que estavam ali muitas vezes com a roupa suja, a farda, estavam de farda, mas estava suja, porque não tinha o pai e a mãe para lavar aquela farda naquele dia, que eles passavam o dia trabalhando. Quando eles chegavam de noite, se lava essa farda, não secavam muitas vezes. Isso quando o aluno dizia ao pai e à mãe que a farda estava suja. Muitas vezes ele passava a semana toda usando a farda. E o pai e a mãe, que a gente compreende a realidade deles, tão cansada, que eles trabalhavam, não era numa loja chique, não, eles trabalhavam catando latinhas, catando papelão, né? Então era muito cansativo para o pai e para a mãe, e a gente tinha que entender essa realidade. Então você já imaginou, eram dois contextos totalmente diferentes. Na outra, os alunos faziam uma festa por tudo, os alunos tinham do bom e do melhor, tinha o lanche, nem lanche para a escola eles queriam levar, só compravam lá, todo dia era dinheiro, iam lá na cantina da escola, comprava. Então era totalmente diferente. Não tinha aula vaga, eles sempre tinham aula certinho, não faltavam, tinha todo o material, tinha livro, tinha biblioteca. Então tinha data show, por exemplo, tinha inúmeras coisas que minha outra realidade não tinha. Mas eu tive que me socializar com as duas realidades ao mesmo tempo. Isso é muito complicado. Então você precisa ter muita cabeça, você precisa refletir muito sobre o que você vai fazer quando você está numa situação dessa. Porque você não pode olhar com preconceito para uma ou para outra. Porque você pode dizer, professor, é mais fácil olhar com preconceito para aquela realidade sofrida. Não, nem sempre. Porque às vezes você está vendo tanto sofrimento do outro que é mais fácil às vezes você olhar com preconceito para aquela outra realidade que você olha assim, esses estão de vida boa, então... Mas eu tinha que ter equidade na minha ética profissional, né? Eu tinha que pensar no melhor para as duas realidades. Então, eu falei isso para vocês, uma experiência minha, para que vocês entendam que muitas vezes vocês vão entrar numa briga de consciência, tá? Para se socializar de alguma maneira em determinadas situações, vocês vão passar por isso. Ou passaram já, mas não se engane, né? Esse tipo de situação sempre vai chegar até vocês, tá? Seja de uma realidade, por exemplo, como essa que eu tô falando para vocês, de uma realidade socioeconômica, ou seja de uma realidade cultural também, de alguém vindo, né, de repente de outro país, de outra cidade, do interior, e esteja aí tentando na cidade grande, e você muitas vezes é criticado por ser do interior, por não entender a maneira como a cidade grande, né, enlouquece principalmente um jovem. Mas você vai se deparar muitas vezes com situações que você vai ter que aprender a se sociabilizar, tá? A estar ali e mostrar que você se importa e que você entende que você é um indivíduo numa sociedade, tá? Que você é um indivíduo que faz parte de uma sociedade que ditou regras e N coisas para vocês, tá? Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Nossa aula vai terminar por aqui, ficou um pouquinho longa, né? Mas espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Um beijão e gratidão!